ser otimista nos tempos difíceis. Então, a ideia é que a gente consiga passar alguns passos para vocês. O que eu costumo dizer é que nós precisamos ter consciência para poder mudar o nosso comportamento. Quanto mais informação a gente tiver sobre como o ser humano funciona, fica mais fácil a gente poder olhar para a gente e saber quando a gente está tendo sentimentos ou tomando atitudes, tendo comportamentos que não são adequados à nossa felicidade, uma vida saudável, e quando a gente está sendo pessimista e quando a gente está sendo otimista. Bom, a esperança tem tudo a ver com o otimismo, né? Se você está otimista, é porque você tem uma esperança. Já falava disso o Aristóteles, ele dizia que a esperança é um sonho que caminha. O Fernando Pessoa dizia que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade que elas acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, porque isso tudo tem a ver com o otimismo. As pessoas que são inesquecíveis são aquelas pessoas que geralmente são otimistas, que a gente lembra com muito carinho, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que nós, no fundo, desejamos ser essa pessoa, lembrada por tudo aquilo que ela teve de bom para passar para a gente, né? Aquela pessoa que a gente deseja estar do lado dela, porque mesmo em tempos difíceis, ela se mantém otimista. Então, nessa aula nossa, a gente vai passar por vários momentos, né? O primeiro momento é um momento de alguma base, né, teórica, algumas informações que eu vou trazer para a gente abastecer o nosso cérebro. Então, a gente pode dizer que existem dois tipos de pessoas. Uma que é o perfeito hard, né? Ó dia, ó azar, isso não vai dar certo. É o pessimista. E a pessoa que é poliana, né? Aquela que está sempre fazendo o jogo do contente. Dentro de uma situação difícil, está vendo o que ela pode tirar de proveitoso disso, né? Olhar sempre o lado bom, mesmo vivendo um momento meio complicado, que é o que está acontecendo conosco. Bom, nós temos duas faces. A gente tem um lado negativo e um lado positivo, feito uma pilha. A gente tem um lado que é otimista e um lado que é pessimista. Um lado que vê positividade nas coisas e o outro lado que só vê a negatividade. E isso, em algumas pessoas, isso é tão forte, mas tão forte, que acaba prejudicando a sua própria saúde. Mas vamos lá. Você se acha uma pessoa otimista? Ou você é otimista de vez em quando? Ou você acha que quando a coisa é muito forte que você não consegue ser otimista? Olha, o que eu tenho a dizer para você é que tudo é uma questão de treino. Eu acho que eu não vou tão fundo nesta aula. Nesta aula eu não vou aprofundar tanto. Mas os budistas, eles costumam dizer que muitas das coisas que a gente vê, esse mundo criado aí, é ilusão. Eu levei muitos anos, como assim? Como ilusão? Como assim, né? Ficava me perguntando. E hoje eu consigo entender. Então, é uma questão de negar a você conviver com essa realidade que foi criada um pouco pela gente, mas pelas pessoas que ainda vivem no lado negativo e constroem esse mundo de dificuldades, esse mundo de desespero, esse mundo de medo, esse mundo de violência, esse mundo de vírus que pega e cada hora é um vírus diferente do outro. E agora o mundo teve que parar, né? Para ver como é que estão as coisas. Bom, o que está do outro lado, né? Eu estou aqui nesse momento cheia de esperança, cheia de otimismo, querendo ajudar vocês a serem assim, né? E existe um mundo, de repente, de pessoas que não estão assim. Então, de que lado você tá? Você tem que escolher se você vai para o lado negativo, para o lado da sombra, né? Que a gente usa bastante, que é o conceito de Jung,
que ele é essa sombra, ela mora nesse lado nosso que é mais pessimista, ela é construída, né? Essa sombra, ela é construída de todas as mazelas que a gente já viveu, não só nessa nossa presente vida aqui, mas tem muita influência dos nossos antepassados. Para aqueles que acreditam em mais coisas, tem a ver com toda a nossa memória que está no nosso corpo mental, emocional e tal. Bom, o Platão dizia que para se tratar dos olhos é preciso tratar da cabeça. Para se tratar da cabeça é preciso tratar do corpo integralmente. Para se tratar do corpo integralmente, tem que se tratar da alma. E negligenciar essa verdade é a causa de tantas falhas dos médicos gregos atualmente. Isso é o que ele falava. Bom, eu acho que continua assim, né? Então, nós somos um todo, e esse todo tem que ser entendido, né? Tanto no nível da educação, né? Que esses vídeos no fim, eles acabam ficando para a escola de felicidade, mas especialmente para a escola mais feliz. As coisas continuam assim. Então, é por isso que a gente tem que tratar a cabeça. Bom, entre os filósofos, né, a filosofia dizia que o otimismo é uma orientação característica do pensamento de Leibniz. Ele estava entre os que acreditavam na existência de Deus. E se você não acredita em Deus e quiser continuar assistindo o vídeo, você continua, se não, paciência. Ele dizia que, sendo o universo criado por Deus, nele se torna possível conciliar o máximo de bem e o máximo de mal, que faz dele o melhor dos mundos possíveis. Outros filósofos também, que acreditavam em Deus, Platão, Aristóteles, acreditavam nele de alguma forma. Não literalmente, né? Ele tinha lá a forma deles pensarem, mas sim, eu acredito nisso. Spinoza, Immanuel Kant, Voltaire, Descartes e Kierkegaard são alguns filósofos que acreditavam em Deus. Bom, o que dizem os filósofos? O Luiz Felipe Pondé comenta que a maior parte dos intelectuais fala com pessimismo em relação à sociedade, ciência e política. Eu achei isso, assim, muito bacana, porque os intelectuais, eles acreditam no que eles veem, nesse mundo que o budismo chama de ilusão. O otimismo também é uma concepção ou noção segundo a qual a realidade é boa por sua própria natureza. Desse modo, o bem sempre vence o mal. O otimismo teve entre seus defensores os adeptos do estoicismo, Spinoza, no caso, Leibniz e outros vários. Tal como seu oposto, o pessimismo não constituiu uma escola filosófica, porém, alguns filósofos, especialmente Schopenhauer, né, como eu estava dizendo, tiveram suas doutrinas rotuladas como pessimistas. Então, do ponto de vista filosófico, tem aquela experiência do copo de água, né? O copo está com água pela metade. E aí você pergunta para o otimista como está, é chamado o dilema do copo. Como está esse copo? E o otimista vai dizer que ele está quase cheio. E o pessimista, ele vai dizer que está quase vazio. Então vejam como são formas de pensar diferentes. E a gente saindo um pouquinho dessa questão da filosofia, nós podemos ir para o entendimento da psique humana. Nosso cérebro é como um computador. Nosso cérebro foi sendo formatado desde a infância. Assim, fomos formando engramas, que são conjuntos de sinapses que foram sendo solidificadas com o passar do tempo. Essa solidificação é que forma os padrões. Padrão de ver o mundo negativo, padrão de ver o mundo positivo. Eu posso mudar padrão? Claro que a gente pode. Só que isso é questão de treino, igual ir para academia, né? E aí é que entra o autoconhecimento. Bom, o otimismo e o pensamento e o pessimismo tem a ver com genética? Eu já tinha falado, tem toda essa história da genética, mas também, no ponto de vista mais espiritual, vamos dizer assim, tem a ver com
os nossos corpos, que não é o corpo físico, né? Os nossos corpos sutis. Eles também estão cheios de informações. A Elaine Fox, psicóloga e neurocientista inglesa da Universidade de Essex, ela diz que as pessoas pessimistas mostram uma resposta ao estresse maior que as otimistas. Bom, isso é básico, né? As pessoas negativas olham para as coisas negativas com maior velocidade. Por isso que eu falei que é uma questão de treino. Mas as pessoas pessimistas não foram fadadas a permanecerem assim, mas podem ser treinadas. E aí, tem um médico chamado Regis Cavani, pesquisador do Instituto de Psicologia da USP. Ele trabalha com a psiconeuroendocrinologia. Então, ele diz que longos períodos de irritação e melancolia influenciam a secreção de alguns hormônios e que essa situação de estresse crônico predomina a ativação do córtex das glândulas suprarrenais, com produção de cortisona, que é um hormônio imunossupressor, ou seja, que diminui a ação do sistema imunológico. É por isso que eu não gostaria que a gente focasse só na questão do que estamos vivendo hoje, questão do coronavírus, porque sempre tem um vírus aí, né? O vírus da vez. É que esse mobilizou o mundo inteiro. Outros já mobilizaram o mundo inteiro, mas em tempos atrás. Mas todo ano aparece um. Esse parece que é o que está mais ensinando coisas para gente, né? E as pessoas com o sistema imunológico baixo são aquelas que, independente da idade, são mais suscetíveis a ser grupo de risco. Assim, evitando o estresse, o indivíduo tem melhor competência imunológica para se recuperar das doenças. Mas como que eu fico estressado? Estressado não é só cansaço, preocupação, mas são formas de, eu não sei, como as pessoas da ciência ligadas à área, como que elas concordam com isso, né? Mas o estresse, ele vem da não habilidade da gente aprender a lidar com as coisas, até com a gente mesmo, né? Então, eu posso ficar estressado com coisas mínimas, tudo depende do nível de resiliência das pessoas, né? Então, e o que me torna resiliente? Primeiro passo é entender como é que a gente funciona, por isso que eu não abro mão de ficar repetindo isso. Depois é a gente se auto-observar. Se você se deixa influenciar pelo teu pessimismo, pela tua preocupação e por esse mundão que está aí cheio de coisas sedutoras que chamam você para o pessimismo, porque o mundo entende que a maior parte das pessoas gosta de focar no negativo, então isso traz estresse, né? Vamos dizer assim, que no meu ponto de vista, que o estresse ele vem de uma inabilidade de você lidar com emoções, sejam internas ou externas, que vêm do mundo exterior. Bem, as glândulas suprarrenais, aliás, parecem ser um dos principais termômetros do pensamento positivo no nosso corpo. Como o próprio nome diz, elas ficam na parte superior dos rins e sua função consiste basicamente na liberação de hormônio, basicamente adrenalina e noradrenalina. Isso acontece como resposta ao nível de estresse a que fomos expostos. Bem, como podemos nos tornar mais otimistas? Tem muitas técnicas de visualização. Lembrem de momentos agradáveis, de vitória, de superação, de autossuperação, de emoções positivas, memórias alegres, né? Aquele momento que cada vez que você lembra, você ri, você chora de emoção. Isso tudo eleva a nossa frequência vibratória, mas isso fica para uma outra aula. Sejam quais forem as sugestões positivas que implantem no cérebro para a transdução de impulsos imunológicos ou neuroquímicos, também tem início quando se pede ao paciente para fechar os olhos e ficar relaxado. Tanto fechar os olhos como o relaxamento movem o paciente das ondas beta, atenção exterior, sistema simpático, para as ondas alfa e teta, atenção interior, sistema parasimpático. Bom,
O coração também bate melhor quando estamos com bom humor. As pesquisas do Instituto Delftland de Saúde Mental, na Holanda, monitoraram homens com idade entre 64 e 84 anos durante 15 anos. A incidência de infartos e derrames foi menor entre aqueles que tinham atitude positiva. Os otimistas apresentavam ainda 55% menos risco de obter doenças cardíacas. Cuidado com o cortisol. Aí são algumas informações que passa a psicóloga Susan Andrews, né, que também fala sobre felicidade. A longo prazo, a secreção do cortisol, que é um hormônio liberado em maior quantidade durante o estresse crônico, pode matar até 25% dos neurônios do hipocampo. Essa é a parte do cérebro responsável pela memória do aprendizado. Por isso, quando estamos muito estressados, irritados, ficamos confusos e esquecidos. Olha, eu quero lembrar uma coisa aqui que a Susan está falando em estresse crônico. A Dora Grace Cassisi, da Unicamp, que eu tive o prazer de compartilhar alguns momentos com ela, né? Enquanto eu estive como colaboradora no laboratório e também no nosso trabalho com a Escola Mais Feliz. Ela fala muito para os educadores, né, para os nossos grupos, do estresse positivo. Mas assim, não vou me aprofundar nesse tema hoje, estou deixando aqui uma porta aberta para a gente fazer um trabalho junto com a Dora, tá bom? E aí a gente vem para uma outra área, que é a medicina e espiritualidade. Bom, espiritualidade tem a ver com espiritismo? Não, espiritualidade tem a ver com transformação, com qualquer coisa. Eu gosto muito desse conceito do Dalai Lama, que ele fala que espiritualidade é tudo que traz mudança. A espiritualidade pode ser esse caderninho, por exemplo, que é o caderninho utilizado utilizado para os professores que fazem a escola mais feliz, e os professores e os pais também, né? Porque a gente tem a escola de felicidade, que é para pais. Então, quando eu estou escrevendo, quando eu estou fazendo minhas tarefas, anotando minhas tarefas, eu estou voltando para mim mesma, eu estou voltando para o meu interior. Isso é um momento de crescimento espiritual, né? De conhecer a si mesmo. Então, aqui a gente vai colocar alguns apontamentos do Dr. Mário Pérez, que é doutor em neurologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Atualmente faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é responsável pela direção do Centro de Cefaleia de São Paulo. Fez pós-doutorado na Jefferson Headache Center, centro clínico localizado na Filadélfia, considerado referência para o tratamento da dor de cabeça nos Estados Unidos. Então, exerce também outras funções e tal. Ele é uma pessoa bastante conceituada. O Dr. Mário Pérez teve um projeto aprovado na chamada pelos projetos da Natura Campus 2012, com o título Influência do Otimismo e Pessimismo nas Cefaleias Primárias. E aí, numa entrevista, né, a entrevistadora chamada Vânia, ela diz assim: em seu livro há um capítulo dedicado à espiritualidade, no qual fica clara a importância do autoconhecimento da doença como uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, crescimento pessoal. Você concorda? Você aborda esta questão com seus pacientes? Gostaria de deixar alguma mensagem nesse sentido? E ele responde, o Mário responde, né, doutor Mário? Espiritualidade, religiosidade e fé são temas que permeiam a experiência humana. Negligenciá-lo é perder a dimensão integral do ser humano. Sempre que pertinente, abordo com os pacientes essa questão. Isso ajuda demais na aderência e boa evolução do tratamento. Ou seja, muitas vezes uma pessoa tem dificuldade em entender, em avançar muito profundamente no campo da medicina, dos entendimentos médicos, dos entendimentos psicológicos,
Mas, de repente, quando você foca no lado espiritual, né? E aqui eu, Ivana, digo, eu gosto muito de citar Jesus, porque eu acho que ele foi um grande mestre, né? E às vezes a pessoa não entende melhor quando você usa alguma coisa do domínio dela na vida espiritual dela, né? Porque eu não estou dizendo que espiritualidade não é religião, também pode ser, né? E aí isso facilita muito o entendimento dela para aquilo, porque a gente precisa ter consciência. Eu sempre falo isso para os professores, vocês devem lembrar disso. A consciência, ela é o primeiro passo para a nossa transformação. Bom, e agora a gente vai falar da psicologia positiva. A psicologia positiva é uma psicologia que tem uma mudança de foco, né? Ela veio colocar o foco no positivo, ao invés de colocar o foco nos distúrbios. Ela foi trazida entre outros, né? Mas o nome mais conhecido é o Seligman, Martin Seligman. E eles falam na ciência que a psicologia positiva é a ciência da felicidade. Ela trabalha com as emoções positivas, com essa questão do flow, do Mihaly, que sente Mihaly, e a esperança. Então, eles dizem assim, que bebês de mães otimistas têm tendência a terem maior peso e serem mais saudáveis. Pessoas que vivenciaram eventos negativos perderam o emprego ou passaram por divórcio, tendem, né, também a ficarem mais propensas a ter problemas de saúde. Aí entra toda aquela coisa da imunidade e da pessoa já estar sempre olhando para o negativo e tudo mais. Não é só a questão da baixa, da queda da nossa imunidade, mas a queda da nossa frequência vibratória. Que quanto mais eu vibro numa frequência baixa, mais eu me conecto com coisas de frequência baixa. Os otimistas têm mais chances de suporte social. O Seligman costuma dizer em suas pesquisas que o otimismo, que as pessoas que são otimistas superam mais rapidamente as suas enfermidades e que elas são mais dedicadas a comportamentos saudáveis. Diz também que os otimistas respondem melhor às situações de estresse, porque o estresse vem, né? Deixa eu ver se eu posso dizer assim, olha, sabe aquela história, só dando uma palhinha, né, na questão da Dora, do estresse positivo. Sabe aquela situação que te coloca contra a parede, uma situação tensa? Você tem dois caminhos. Ou você se enterra, ou você supera aquilo. Então, o estresse vem, teu coração dispara, e você escolhe se afunda ou se você sobe, né? Então, é aquela história de fazer limão uma limonada, mas a Dora é a melhor pessoa para explicar melhor tudo isso aí. Tem melhores estratégias de coping também, que é uma outra especialidade, e a Dora também fala muito disso. Ou enfrentamento. São esforços cognitivos e comportamentais para lidar com situações de dano, de ameaça ou de desafio, quando não está disponível uma rotina ou uma resposta automática. Enquanto os pessimistas têm maior tendência de fugir de situações de enfrentamento de tarefas. Pessimistas acabam por desenvolver comportamentos psicológicos negativos, como a sobrealimentação, dormir demais e o consumo de álcool. E muitas pessoas que também são pessimistas ou que elas não têm boas estratégias de coping, elas vão para o cigarro, né? O cigarro porque daí ele traz aquela sensação de prazer, porque ela está lá dentro do seu sistema de recompensa. E aí você vai achar que, né, que tá tudo bem quando você está acabando com a sua saúde. Falamos disso no vídeo sobre as nossas emoções, né, e os pulmões, que está no canal. Tem uma outra pessoa da área de psicologia, que é o Richard Wiseman, da Universidade de Hertfordshire, da Inglaterra, o livro O Fator Sorte. Por que algumas pessoas têm
vida feliz e cheia de sucesso, enquanto outras apenas convivem com fracasso? Por que algumas pessoas encontram um parceiro perfeito enquanto outras vivem apenas relacionamentos infelizes? O que faz com que algumas pessoas tenham carreiras de sucesso enquanto outras pessoas ficam aprisionadas em empregos que detestam? O Dr. Richard, ele explica que como qualquer um pode desenvolvê-los para alcançar mudanças positivas e significativas em sua vida pessoal e profissional. Então, assim, isso, vejam como o que eu repeti lá no começo, né? No comecinho dessa aula, como eles vão, entra uma área, a filosofia, a parte médica, a psicologia, como eles falam que tudo é uma questão de treino, que a gente pode sair desse círculo negativo vicioso. Ele fala do pensamento positivo, né? Ele avaliou a relação entre a lembrança de acontecimentos traumáticos e funcionamento do cérebro. Ele descobriu que ao evocarmos uma memória traumática, a secreção de hormônios associados ao estresse aumenta como se estivéssemos revivendo aquela experiência. O nosso lado pessimista, o nosso lado negativo, a nossa sombra, gosta, ela se alimenta disso. Ela só sabe olhar para isso. A gente tem que ensinar, não é para a gente ter raiva, né, desse nosso lado esquisito. É para a gente ter compaixão e ensinar esse nosso lado que existe uma vida linda para a gente viver quando a gente começa a migrar do pessimismo para o otimismo. Ao lembrarmos de um trauma, vivenciamos outra vez a sua plenitude metabólica e emocional, como eu disse, né? Aí pode estar a explicação científica para a antiga ideia de que remoer o passado faz mal, ou de que desejar o mal a alguém faz o feitiço virar contra o feiticeiro. Isso aqui, em termos quânticos, o Criador, tudo que ele cocria para o outro, ele está cocriando para ele mesmo. Então, assim, se eu cocrio uma realidade, se eu só foco no negativo, vocês podem procurar pela teoria da dupla fenda, se eu foco no negativo, é isso que eu vou ter. E quanto mais negativo, foco no negativo, pior eu fico. Mais a minha imunidade baixa, mais a sombra assume o comando, fazendo as coisas do jeito dela, né? Dá para entender? O Martin Seligman, ele tem um apontamento, né, sobre o otimismo da educação. Ele fala que a educação positiva é definida como uma educação para habilidades tradicionais para a felicidade. A alta prevalência mundial de depressão entre jovens, o pequeno aumento da satisfação com a vida, a sinergia entre a aprendizagem e a emoção positiva argumentam que as habilidades para a felicidade devem ser ensinadas na escola. Tá aí, professores mais felizes. É isso que eu quero fazer, não só com vocês, né, que são que é o meu foco maior, a escola mais feliz, mas também os pais que desejam, não são educadores, são educadores, né? Só que dos seus próprios filhos. E muitos educadores também são educadores dos seus próprios filhos. Muitos educadores são educadores dos seus próprios netos. Então, ou dos seus amigos, da sua família. Então, uma grande corrente. Bem, vamos lá. Há evidências substanciais e estudos bem controlados de que as habilidades que aumentam a resiliência, a emoção positiva, o engajamento e o significado podem ser ensinados aos alunos. Apresentamos a história de ensinar essas habilidades a toda a escola. Foi a Glenmore Grammar School, na Austrália, e especulamos que a educação positiva será a base para a nova prosperidade, uma política que valoriza a riqueza e o bem-estar. Então, isso também complementa o que aquele outro pesquisador da psicologia começava a se perguntar, né? Por que tem gente que tem uma vida tão custosa, vamos dizer assim, e que esse é o grande mote, né?
Por que a gente tem que trazer o otimismo, essa coisa da felicidade para a escola? Por que a gente traz tantas tarefas para os professores e para os professores fazerem com os alunos? Porque quando o professor faz, ele aprende. E ele aprende também com o aluno, com as próprias reações do aluno. Então, nessa questão não quero falar sobre isso hoje, mas das competências e habilidades socioemocionais, né? Que esse ano de 2020 todas as escolas têm que trabalhar. Nos textos, vamos dizer assim, dos gestores, eles falam que as competências, as habilidades são treinadas. E eles acreditam que os professores são meros transmissores. Então, você pega isso aqui, você lê isso aqui e vai lá e faz com seus alunos. Mas vocês que são da Escola Mais Feliz, vocês sabem quanto é custoso, quanta gente desiste no meio do caminho, quanto é custosinho a gente se transformar, né? E como é que a gente pode, então, pegar, escrever um projeto e ensinar o aluno. Então, assim, como que o professor que é um poço de pessimismo, o professor que é um poço de reclamação, o professor que é um poço de nervosismo, o que é que ele vai ensinar? Né, em termos emocionais. E aí, as 10 competências, não é assunto de hoje, mas essas 10 competências, todas elas têm relação com os nossos estados emocionais. E aí a gente volta um bocadinho para a questão da religião e espiritualidade. Quanto maior a fé, maior o otimismo. E aí tem um salmo que diz assim, o Salmo 5522: entregue suas preocupações ao Senhor e ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Também está escrito em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o otimismo tem muito a ver com religião, até com os ensinamentos budistas, né? Especialmente com relação às 4 nobres verdades, as nobres verdades. E aí, eu queria passar para uma outra parte, já caminhando para as dicas, né? Como eu estou hoje? Pessimista ou otimista nessa situação caótica que a gente vive? Eu não sei se vocês viram o pequeno vídeo, né? Tem 6 minutos, falando sobre como o nosso pulmão está relacionado às nossas emoções e o vírus, esses vírus de gripe, esse vírus coronavírus agora, e não sei qual que vai ser o de 2021, e 2022 e 2023, sempre vai haver um vírusinho aí para ensinar alguma coisa para a gente. Como você está? Pessimista ou otimista? Então, a gente tem que entender o seguinte: tudo está relacionado aos nossos padrões mentais. Então, a gente vê pessoas contaminadas e com 80 e tantos anos na Itália, eu vi um exemplo, e de uma senhora que sarou, né? Mas quem era essa senhora? Que tipo de vida ela tinha? Então, tem a ver com hábitos alimentares, com as atividades físicas. Você pode ser super jovem, se o seu pulmão já tiver preto, né? Você é considerado grupo de risco, porque o seu pulmão é um pulmão débil. Então, como é que ele recebe? O vírus entra lá e vai achar uma maravilha, né? Padrões psicológicos, perfil otimista, pessimista, mais ou menos. A questão da espiritualidade e a questão da fé. Voltar para si mesmo, né? Espiritualidade também tem a ver com ser poliana, com a gente fazer o jogo do contente, com estar sempre olhando para as possibilidades de engrandecimento, que é o que eu falo no canal. Essa é a grande palavra. Engrandecer, ou seja, nos tornar grandes por dentro. Relação com companheiros, familiares, filhos, colegas de trabalho e alunos. Porque se essas relações são saudáveis, a gente tem um equilíbrio maior, né? De saúde, psicológico, emocional. Então, quais são as dicas do Eiserman? Aposte na sua intuição. Mude o seu foco. Por quê a intuição? Porque quando a gente para um pouquinho, né? A gente está ficando em casa, as pessoas são muito celular, muito celular, muito celular. O dia inteiro no celular. A gente dentro de casa talvez largue um pouco, né? Porque chega uma hora que você não aguenta mais.
E aí você começa a ter momentos de silêncio. E é nesse momento de silêncio que a tua intuição fala com você, que você consegue pescar do seu coração aquilo que você precisa fazer. Mude o seu foco. Para de olhar para as coisas negativas e começa a focar no positivo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe o perfil da pessoa, se ela é pessimista ou otimista, dependendo daquilo que ela te manda com relação aos vírus, né? Eu vou falar aos, porque eu espero que esse vídeo fique muito tempo sendo assistido. Aos vírus. Então, a pessoa pessimista, ela só te manda mensagem pessimista. A pessoa otimista, ela larga a mão dessas coisas e te manda um monte de mensagem otimista. Então, assim, isso faz a diferença. Isso é outra dica dele. Faça a diferença. Seja você a mudança que você quer ter no mundo, né? Corra riscos. Não estou falando de sair na rua, de ficar sem máscara, de se expor, porque a gente tem que ter um certo cuidado. Mas cuidado é uma coisa, medo é outra. Dá para entender que existe uma diferença entre medo, o cuidado, a precaução pelo medo e a precaução pelo cuidado. E o cuidado a gente tem que ter o tempo todo, sabe? Essa coisa de o sapato que vem da rua, lavar a mão. Então, são muitas coisas, hábitos de higiene, que eu não sei, pelo menos no Brasil e nos países mais pobres, não sei também, isso deve ser coisa do mundo inteiro, isso depende das pessoas, né? A gente tem que estar aprendendo meio que na marra a ser um pouquinho mais limpinho, né? Mas tem que ser limpinho por dentro e por fora. E aqui as dicas da Ivana. A oração eleva a nossa frequência vibratória. Ah, mas eu sou evangélico, não rezo Pai Nosso, né? Mas a oração não é só as coisas decoradas, não só os mantras. A oração é o diálogo interno e sincero com aquilo que você acredita, né? Os mantras, no caso, também têm o mesmo efeito. E mantra não são só os mantras indianos. Por exemplo, eu acho super bonitinho o padre Marcelo, da religião católica, ele ficava assim, esse aqui é um japamala, ele ficava assim, Jesus, 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 Jesus. Então, as palavras que a gente repete têm muito poder. Não importa em que língua você está orando, você pode falar saúde, 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 paz, 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 felicidade, felicidade, felicidade. Assim a gente vai embora, né? Cultive sonhos em 3 níveis. Que níveis? Os sonhos de curto prazo, que são esses mais rapidinhos da gente conseguir, os sonhos de médio prazo e os sonhos de longo prazo. E aí você estabelece o que é curto, médio e longo prazo. Para você, eu dou um prazo para os alunos, né? Mas, por enquanto, se você não é meu aluno, faça como queiras. Escreva e esqueça. Se encha de sonhos, não conta para ninguém. Escreve os seus sonhos no caderninho, né? Os alunos da Escola Mais Feliz sabem fazer isso. E depois você esquece em termos de nervoso, de não saber lidar, de ficar ansioso, mas sempre lembra daquilo como aquilo com esse sonho já realizado. Também nós temos as nossas técnicas para trabalhar o essas informações, né? Sobre como conquistar os nossos sonhos. Quem eu alimento mais? O lobo bom ou o lobo mau? Né? O meu lado negativo, o meu lado positivo. Isso é muito importante. Comece alguma coisa e termine. Não larga as coisas para trás, porque o pessimista, ele desiste na primeira. Olha, isso aqui era para ser uma live. E o YouTube, eu agendei pelo método antigo do YouTube. E na hora de abrir, eu tinha que abrir pelo novo. Então, eu perdi a live. Mas eu não desisti. Eu tô aqui, tô arrumada, tô aqui preparada para conversar com vocês. E eu falei: se não vai de um jeito, vai de outro. Mas eu não desisto. Então, toda vez que você começar alguma coisa, vai e termina. Qualquer coisa, até nem que seja um bordado um trabalho manual, mesmo para os homens e para as mulheres, né? Músicas elevadas, clássicas. Então, tem muitas músicas hoje no YouTube, mas as músicas clássicas, elas são as que têm grande poder de
de elevação, né? De elevar a nossa frequência vibratória. Mais dicas da Ivana. Medite. Jesus já fazia isso, né? Então, se você pode entrar no teu silêncio, mindfulness, se você acha que meditação é coisa de budista, é coisa de indianos, você saiba que eu tenho no canal uma série sobre mindfulness. O mindfulness é uma técnica onde um médico, ele foi para o Oriente conhecer essa questão do autodomínio que essas pessoas que meditavam tinham, como os monges, por exemplo. E ele trouxe a técnica, quer dizer, ele removeu a parte espiritual, a parte ideológica, né? E deixou só a parte técnica. Eles aprofundaram as pesquisas, né, científicas, o que acontece no coração, o que acontece com a nossa mente, com o nosso sistema imunológico, e assim por diante, com as pessoas que praticavam o mindfulness, ou seja, a meditação. Então, o mindfulness é uma espécie de meditação que não tem conotação religiosa. Assista filmes construtores, filme de medo, filme de guerra, filme de tensão, que os jovens gostam tanto, não leva você a lugar nenhum. Evite notícias desagradáveis. Então, se você está acompanhando essa coisa toda e fica viciado, eu quero saber como é que as coisas estão acontecendo. Olha, você não vai mudar isso aí. O que você pode fazer, você já sabe. O que você pode fazer com relação à higiene, o que você pode fazer em relação ao seu psicológico, a sua parte de alimentação, e tudo mais. Fora isso, que você quer fazer o quê? Quer mudar o mundo? Então vai orar, tá bom. Pode, se você gosta desse tipo de coisa, então você faz. Mas você não vai poder mudar o mundo. A gente pode mudar o mundo mudando a nós mesmos, né? Então, evita ficar vendo notícia negativa, nem de política, nem de morte, porque a televisão vive disso, os meios de comunicação vivem disso. Colocar notícia boa não dá resultado. Só vai dar resultado a hora que tiver todo mundo por aqui, e aí vai ser um boom, porque daí também eles já chegou a hora de vender o pacote deles com as notícias boas. Não dê ouvidos a fofocas. Não esquenta a cabeça com o que as pessoas falam. Não critique ninguém. Porque o que eu vejo no outro também é um pouco parte minha, e isso é uma das coisas que a gente estuda na Escola Mais Feliz. Não critique ninguém, não reclame, porque a reclamação, ela baixa a nossa frequência vibratória. E não duvide, porque a dúvida, ela está relacionada ao medo. Toda vez que eu duvido de alguma coisa, é porque eu estou com medo de errar. Medo de errar. A dúvida é o medo de errar. Pratique voluntariado, ajude as pessoas. Pratique o jogo do contente, do filme Poliana. E do livro, né? O livro é mais antigo que o filme. O filme, elas fizeram, eu não sei de que ano é o livro, mas acho que um dos primeiros filmes foi em 1960. Eu acho que eu não tinha nem nascido ainda. Ver o positivo sempre, mesmo no negativo, para a gente recordar. Agradecer sempre qualquer tipo de coisa, que também é um dos exercícios que o pessoal faz. 5 minutos para a gente relaxar, 5 minutos para a gente pensar, 5 minutos para a gente pensar, voltar um pouquinho para dentro da gente mesmo. O otimista agradece. Olha, isso aqui é a coisa mais importante, porque eu quero fechar isso aqui. O otimista agradece. O pessimista reclama. Então é isso. Bom, não dar para conversar. Esse caderninho aqui é do pessoal lá de Tirapina, da Secretaria de Educação, que eu falo que foi o divisor de águas da Escola Mais Feliz. Foi realmente um trabalho maravilhoso. Pais e alunos da Escola Mais Feliz de Jaú, ou que fizeram a Escola Mais Feliz pela internet, e pais que me procuram, aprofundem, né? A gente tem um trabalho para desenvolver com vocês.
A Carolina e o Caio, o Carol e o Caio são terapeutas, eles têm um trabalho muito bonito e eles estão com um curso agora para a quarentena. Procurem Da Tua Mão na internet. Eu não estou aqui com, não tenho como passar o link agora, mas eu posso deixar na descrição do vídeo. A Carol e o Caio fazem um trabalho lindo, fazem um trabalho maravilhoso. E eles estão oferecendo um trabalho pequenininho, né? Não, não é uma coisa longa como a gente faz com as escolas. Então, é um trabalho perfeito para vocês aproveitarem esse tempo que estão dentro de casa. Dá a tua mão, tá? Dá a tua mão para a Carol e para o Caio, dá a tua mão para mim. Estamos aqui para mudar esse mundo, né? E fazer o que o Seliman falou, ajudar a tornar as gerações futuras mais felizes e prósperas. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é tudo, tudo que é de bom. Então, não esquece, o otimista agradece, o pessimista reclama. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu sei que isso é muito batido, mas funciona, tá bom? Um beijo grande, eu fico esperando aqui o retorno de vocês, os comentários aqui embaixo. E muito obrigada. Tchau.